De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, aqui direto do Centro Administrativo, falar um pouquinho, Carlos Eduardo, a respeito da situação do Estado, expectativa de novas receitas para tentar fechar as contas do governo. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado aos telespectadores do Boa Tarde Cidadão. As nossas expectativas para o final do ano, elas são positivas, né? A gente entende que estamos finalizando o período mais difícil do ano, que a gente entende que seja de julho a outubro, né? Mês que vem... queda de receitas, né, de repasse inclusive do governo federal, isso, né? A queda... Por causa do imposto de renda. Isso, perfeito. É a queda que há uma oscilação, uma queda do FPE, que é uma das principais receitas do Estado. Essa queda ela se encerra em outubro. A partir de novembro e dezembro a gente já tem um cenário de menos sufoco, vamos dizer assim. E eu gostaria de saber o que é que nós já temos de resultado, de acordo com os acordos que foram feitos com as companhias aéreas no que diz respeito à isenção tributária para fomentar o turismo no estado do Rio Grande do Norte. Já existem frutos? Robson, a gente já tem uma sinalização bastante positiva, já temos anúncios das 3 maiores companhias aéreas do país, tanto da Gol, como da Azul, como da Latam, de incrementos de voos inclusive que já estão sendo vendidos. A gente faz um acompanhamento lá na Secretaria de Turismo, a secretária Ana Maria, dos preços de passagens cobrados aqui para o Estado. A gente já vê um cenário de redução. Por exemplo, Robson, Guarulhos, que é o maior hub nacional de voos para todo o país, a gente chega talvez a ter até diariamente... o maior da América Latina, isso, né? A gente chega a ter diariamente, a partir de novembro, 8 voos para São Paulo. Então é um número bastante interessante. Isso está dentro do nosso planejamento para fazer com que a economia do Estado se reaqueça através do turismo. Essa foi uma ação muito voltada para o turismo aqui do Estado. Secretário Carlos Eduardo, um outro assunto que é importante a gente compartilhar com o nosso telespectador é a respeito da possibilidade que nós temos de incremento de receitas extras em relação ao governo do Estado. Uma delas diz respeito à repartição dos royalties de petróleo referentes ao pré-sal. O que é que há de concreto e quais são as expectativas de desembolso que podem ajudar um pouquinho a aliviar a situação do Rio Grande do Norte e dos outros estados brasileiros? A nossa perspectiva é receber em dezembro cerca de 450 milhões de reais. A repartição desses recursos seria através dos critérios do FPE e aplicando... Que é o Fundo de Participação dos Estados. Isso. O mesmo critério que é utilizado para o FPE seria utilizado também para a repartição dos recursos do bônus do pré-sal. Ou seja, teria repartição proporcional com os estados brasileiros e também FPM com os municípios, que além dessa parcela que o estado do Rio Grande do Norte recebe, cada município do Rio Grande do Norte também vai receber uma outra parcela, né? A gente, há uma perspectiva muito concreta da realização do repasse dessas receitas até dezembro desse ano. A gente imagina um final de ano para a economia do estado muito interessante, porque seriam só para o Estado 450 milhões de reais. A gente injetaria esse recurso na economia e será utilizado esse recurso para pagar salário de servidores, que a gente tem um atraso e também tem o 13º 2019 chegando aí para a gente honrar os nossos servidores. Então a gente imagina, Robson, um final de ano muito melhor em 2019 do que foi 2018 e 2017, que foi repleto de incertezas para os servidores do Estado e também para os comerciantes, porque a base consumidora do nosso estado é muito formada por servidores estaduais. Então esse recurso entrando, esse dinheiro roda em toda a economia e aquece a economia do estado. Um outro detalhe também é que na hora que o dinheiro é injetado na economia, por exemplo, através do pagamento dos salários, esse dinheiro circula porque quem recebe já gasta direto, né? já faz o dinheiro circular na economia e parte acaba voltando também para os cofres do Estado. Então eu acho que a expectativa realmente é positiva, né? Porque vem o dinheiro para o governo do Estado do Rio Grande do Norte e também para os municípios, que é o dinheiro que está circulando na economia e volta por causa do imposto. Isso, né? A gente imagina que com a entrada desses recursos, as pessoas voltem a consumir, né? E consumindo gera novamente ICMS, aumenta a arrecadação do Estado, e 25% dessa arrecadação a gente repassa para os municípios também. E o detalhe é que vem no período que o consumo deverá estar em alta, que é o período das compras de final de ano, né? Isso, é o período que as pessoas consomem historicamente, pelo período de Natal, né, período de férias também, as pessoas consomem muito
Então a gente tem uma expectativa muito positiva para o final do ano de 2019. Estamos conversando aqui direto do Centro Administrativo com Carlos Eduardo Xavier, secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, do nosso Boa Tarde Estadão na Band Natal. Secretário, e com relação à expectativa de se quitar também as dívidas junto a fornecedores, né, que a gente falou bastante sobre a situação que merece muita atenção dos funcionários, mas também falar sobre a situação dos fornecedores, das empresas que prestam serviços e vendem produtos para o governo do estado. Gostaria de saber como vai ficar a situação e expectativa de que o estado possa honrar com esses compromissos. Robson, essa pergunta é muito importante porque, assim como os nossos servidores estão muito sacrificados, os fornecedores do estado também estão. Vale até acrescentar o seguinte, né, secretário, que quando a gente pensa nas empresas, as empresas também têm funcionários que recebendo também consomem e a riqueza circula, né? Isso, perfeito. O nosso grande planejamento para sanar a situação dos fornecedores é o PEF, né? O que é o PEF? O PEF é o Plano de Equilíbrio Fiscal, é o Plano Mansueto, né, que foi proposto pelo governo federal, que foi trabalhado pelos estados que estão em situação parecida com o nosso, né? Nós fomos muito à Secretaria de Tesouro Nacional pleiteando que a União criasse um programa que atendesse estados como o Rio Grande do Norte, porque existe já o RRF, né, o Regime de Recuperação Fiscal, que foi muito feito para o Rio de Janeiro, que atende o Rio de Janeiro, mas não atende o Rio Grande do Norte. Então, nós pleiteamos isso, o governo federal criou esse programa, estamos trabalhando agora com a nossa bancada federal para que seja aprovado no Congresso Nacional e aí sim a gente possa ter acesso a 1,1 bilhão de reais. E qual é a expectativa de aprovação, né? Porque às vezes quando depende do Congresso, aí vem um tempo, e esse tempo, às vezes a gente não consegue esperar até pela situação, né? O que é que a gente poderia estimar em relação a essa situação? Isso, a gente na semana passada, já fruto de uma movimentação da nossa bancada, o senador Jean Paul esteve com o deputado Rodrigo Maia, foi designado relator do PEF, né? Que é o deputado da Bahia, acho que é Mauro Cavalcante, se eu não me lembro agora o nome, então já foi designado o relator. A tendência é que agora, com o relator definido, a coisa comece a andar e a nossa grande expectativa é que isso se aprove ainda esse ano. É mais difícil do que a questão da sessão onerosa, que já está resolvida, mas a gente trabalha ainda com a possibilidade de aprovar o PEF esse ano ainda. Secretário, um outro assunto que impacta nas contas do governo, né? E aí tem uma diferença muito grande sobre o impacto e até o objetivo de para onde vão os recursos na hora que se faz uma reforma da Previdência no Rio Grande do Norte ou nos estados. É diferente que esse dinheiro vai para os próprios funcionários e às vezes quando você faz essa reforma em relação ao governo federal da Previdência, o dinheiro vai para superávit primário, ou seja, economia de dinheiro para ir para pagar banco, juros da dívida pública, que eu acho, mas é outra questão aqui que deveria ser rediscutido, porque eu acho que a gente está pagando já demais da conta. Mas enfim, o que é que eu gostaria de saber? A expectativa em relação a impactos que essa reforma pode trazer para o estado do Rio Grande do Norte, né? Deverá existir algum tipo de votação específica do estado ou vai se simplesmente se adequar àquilo que for aprovado no plano federal? Hoje, infelizmente eu digo do ponto de vista do estado, né, eu sou servidor público, mas estou gestor público, eu tenho responsabilidade com as contas públicas. Infelizmente para o estado, os estados e municípios não foram incluídos na PEC, na Câmara, do que foi aprovado na Câmara. Passou a incluir no Senado agora, né? O que está sendo feito no Senado é uma proposta de uma PEC paralela que incluiria estados e municípios. A Previdência é o grande, vou usar um termo pesado, mas a Previdência hoje é a grande celeuma das contas públicas do estado do Rio Grande do Norte. A gente tem um déficit mensal em torno de 130 milhões de reais. Nós temos hoje mais servidores inativos do que servidores ativos e com uma projeção de agravamento desse quadro. A gente hoje tem cerca de 12 a 13 mil servidores com perspectiva de se aposentar até o final do ano. É um quadro muito dramático. E diante desse quadro, é fundamental que haja uma reforma da Previdência Estadual, do regime próprio, como você citou, o regime próprio dos servidores públicos, e a gente conta com essa reforma, que ela seja, os estados e municípios sejam incluídos, para a gente ter um cenário a partir de 2020 com menos déficit, que a gente possa transformar esses recursos hoje que são destinados do orçamento para conter esse déficit, que a gente possa aplicar em políticas públicas, em educação, em saúde e em segurança. Secretário, e
Fora esses itens que nós abordamos, em relação à possibilidade de recurso extra, reforma da Previdência que tem essa expectativa de que se incluam os estados e municípios também, há algum outro item que pode também ser mais uma luz no fim do túnel dessa situação difícil que vive o estado do Rio Grande do Norte? Robson, olha, desde que a gente assumiu a secretaria, o secretário Aldemir no planejamento, a gente tem trabalhado em duas frentes, né? Uma pauta fiscal, que é fazer com que as contas se equilibrem, e uma pauta desenvolvimentista, para fazer com que a economia do Estado cresça e automaticamente a arrecadação do Estado cresça também. Nesse sentido, por um lado gerar emprego e renda, por outro lado melhorar a arrecadação fiscal do Estado. A gente precisa fazer o ajuste fiscal, chamado ajuste fiscal, fazer com que as receitas elas se igualem às despesas. Infelizmente, hoje o Estado gasta mais do que arrecada, essa é uma verdade. Inclusive, estamos mandando o projeto da LOA de 2020 deficitário, é a primeira peça deficitária da história do Rio Grande do Norte. Eu diria que é o orçamento mais realista que nós já tivemos na história do Rio Grande do Norte, que mostra claramente na peça orçamentária que o Estado arrecada menos do que gasta. Então a gente precisa casar essas duas pautas, fazer o ajuste fiscal, conter as despesas, fazer com que a arrecadação cresça e pensar também na geração de emprego, no desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. Esse é o nosso grande desafio e nessa linha nós temos feito mudanças na nossa política tributária para fazer o incremento do turismo, trazer novas indústrias para cá. Mexemos no PROED agora, tornando ele igualitário com os demais estados do Nordeste e outras políticas do camarão. O PROAD agora está podendo ser utilizado inclusive por pequenas e microempresas do Rio Grande do Norte, não é isso? A gente traz o PROAD para um modelo de renúncia fiscal, né? Que é um modelo utilizado em todos os estados do Nordeste. Aqui ainda era um modelo baseado no benefício financeiro, a verba, o Estado pagava parte do imposto das empresas, agora não, a gente renuncia a essa receita, dando mais flexibilidade ao programa e tornando ele tão competitivo quanto os demais do Nordeste. Secretário, e um último item, eu acredito que a gente pode abordar ainda, é no que diz respeito à atuação da Secretaria de Tributação para a melhoria da arrecadação fiscal, fazendo com que cada cidadão seja um mini ou micro auditor fiscal no programa Nota Potiguar. Já tem surtido efeitos? Como é que está o andamento desse programa, secretário? Robson, a gente, assim, eu sou suspeito, onde eu falo, eu digo isso porque eu sou apaixonado pelo programa. Eu acho que é uma novidade que a gente traz aqui para o Rio Grande do Norte, que vem sendo utilizado em vários estados do país. Os números iniciais são muito positivos, nós temos mais de 150 mil usuários, já distribuímos R$340 mil em prêmios, e nós já temos em agosto, Robson, um número que é importante as pessoas conhecerem, um incremento de 11% na arrecadação do varejo, que é o foco desse programa. Então, aqui fica o apelo para que as pessoas participem mais da campanha. Os prêmios, as pessoas que estão sendo premiadas já receberam seus prêmios, as instituições filantrópicas já receberam seus recursos também, porque a gente preza muito pela credibilidade do programa. As pessoas se engajam no programa e têm certeza que vão receber os prêmios em recompensa. Secretário Carlos Eduardo Xavier, da Tributação do Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Adorei aqui o novo formato das entrevistas e que você tenha sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado, secretário. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão.